Impressionante o que o sociólogo polonês famoso, chamado Zygmunt Bauman, diz em seu livro chamado Medo Líquido. É uma descrição acurada do medo e de como nós nos relacionamos com este pavor que, se não recebe um nome e não é identificado, como no transtorno de pânico, por exemplo, produz toda sorte de ansiedades, insônias, desconfortos, em uma palavra, sofrimento psíquico agudo. O medo, Phobos, o grande deus medo da mitologia grega. Em que consiste esse medo? O que os nossos medos revelam dos nossos medos? Por que experimentamos alívio quando identificamos aquilo que nos causa medo? Quando, em linguagem psicanalítica, transformamos um objeto inconsciente, ubíquo, está em todo lugar, sem que possa ser identificado, porque nos causa pavor um rosto sem rosto, um nada presente, algo que nós não podemos nomear, nem identificar, nem dizer aonde se encontra esse pavor e de que é constituído o seu corpo de pânico. Bauman diz, no início do livro dele, sobre a origem do medo, o seguinte: bizarro, embora muito comum e familiar a todos nós, é o alívio que sentimos, assim como o súbito influxo de energia e coragem. O alívio que sentimos, assim como o influxo de alívio e coragem, quando, após um longo período de desconforto, ansiedade, premonições sombrias, dias cheios de apreensão e noites sem sono, finalmente confrontamos o perigo real. Tem um perigo que não é real? E é desse perigo e dessa irrealidade desse perigo que surge o nosso verdadeiro pânico, porque ele vai dizer agora que quando identificamos o perigo real, então voltamos a experimentar um alívio, porque migramos para uma posição de conhecimento e de identificar a origem do medo. Quando nós não sabemos o que este medo é, então nós somos realmente remetidos a uma ansiedade tipo pânico, tipo aquele pavor que os caçadores experimentavam na floresta quando Pan, né, também o deus medo, assombroso do pânico, né, uivava na escuridão. Os caçadores entravam em tremor, né, de pânico. Né? Muitas pessoas tremem, né, de medo, sem conseguir identificar qual é o objeto que produz aquele pânico. Este é o objeto da psicanálise propriamente dita. É aqui que todas as nossas ilusões a respeito, nossas ilusões boas, a respeito de nós mesmos, decaem, são pulverizadas. E aí podemos afirmar, numa metapsicologia corajosa, que nós somos seres plasmados no pânico, no horror, no assombro.
Por isso tenho dito frequentemente que o nascimento dos bebês são bonitos só para os poetas, não para os bebês. Nós não sabemos ainda, ou não queremos ainda nos conscientizar deste pavor no qual nós somos plasmados, porque isso levantaria uma suspeita sobre a natureza bondosa de Deus. Toda essa visão otimista e medrosa que nós temos da criação e do Criador, ela teria que ser revisada. Semelhante ao fenômeno objetivo, quando Galileu diz assim, não, olha só, a Terra se move, ela não é parada, não. Ela se move. Quem não se move, tecnicamente, é o Sol. O sistema não é geocêntrico, é heliocêntrico, a Terra se move. Né? Os padres só rasgaram a batina, né? Rasgaram a batina. Não podiam aceitar isso, porque isso retirava da fantasia que eles tinham de Deus, né, de que a Terra teria sido o lugar preparado cuidadosamente pelo Criador, né, como centro do universo. Né? De um narcisismo, essa concepção, que um dia foi a concepção da igreja, enorme, perfeitamente natural, está no processo de desenvolvimento humano, mas de um narcisismo incrível. Porque não só nós não somos o centro, como somos um planeta que vive na periferia da nossa galáxia. A gente não está nem no centro da nossa galáxia, está longe a beça do centro da nossa galáxia. Então, não só não se move o Sol e se move a Terra, como a Terra se encontra na periferia da nossa galáxia. Não tem importância alguma. Se o centro for o lugar da importância, então nós não temos nenhuma. Algo parecido aqui, quando nós refletimos profundamente sobre a natureza dos nossos medos. Né? Tem alguma coisa que questiona a criação tal como nós quisemos contar esta criação. E talvez até quisemos contar a criação com esse colorido fantasioso, porque tínhamos medo de ver o que efetivamente nós somos e de onde efetivamente nós vemos. De que lugar nós estamos vindo? Que lugar é esse de onde nós nascemos e fomos plasmados? Né? Essa é uma reflexão corajosa, é uma reflexão da psicanálise e que pulveriza toda essa noção de transtorno psiquiátrico, de patologias, porque coloca o medo no centro de uma reflexão importante, no centro de uma reflexão existencial importante, como faz aqui o sociólogo polonês Bauman, com o medo líquido. E de fato é líquido esse medo. Interessante que Bauman provavelmente não leu a psicanálise do desenvolvimento humano, mas trabalhos como Esther Bick, trabalhos como a da psicanalista kleiniana Genevieve Hag, mostram que esse pânico é um pânico de se tornar líquido. A palavra usada é líquido. Né? E a gente via isso em desenhos animados antigos, hoje talvez não mais. Quando um personagem levava um susto, ele se tornava líquido e descia pelo ralo. Tamanho era o medo. Então o medo realmente é líquido. Bauman tem razão. Esse medo aqui é líquido. É um medo primordial. É um medo ôntico. É um medo existencial. É um medo que é a maternidade do ser. Mas temos a coragem, porque somos constituídos de duplos e de opostos, como mostrou Carl Jung. Então temos a coragem, e ele vai falar então da coragem. Ele vai nos dizer que, assim como o súbito influxo de energia e coragem surge dentro de nós, quando, após um longo período de desconforto, ansiedade e premonições sombrias, dias cheios de apreensão e noites sem sonos, finalmente confrontamos o perigo real. Uma ameaça que podemos ver e tocar.
ver e tocar para a gente, portanto, é fonte de tranquilidade. Mesmo que o que nós estamos vendo e tocamos seja um horror. Mas mesmo assim, é um horror menos assombroso do que aquele que você não consegue identificar o que é e experimenta essa sensação de derramamento, de você se tornar todo um medo, como no pânico. A pessoa se torna todo um medo. E esse horror é de tal forma poderoso que no transtorno de pânico, um dos sintomas registrados pelos psiquiatras é o que eles chamam de despersonalização. Você sai de você de tanto medo. E de desrealização. Você parece estar num filme e não na vida real. Tamanho é o pânico. Isso é o medo líquido transformado em psicanálise do sociólogo Zygmunt Bauman. Esse é o livro.